Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco. Abraçando a todos e a cada um, e desde já agradecendo a presença de todos e lhes convidando a refletirmos sobre mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha. O benfeitor Emmanuel disse a Chico Xavier certa vez: cada criatura na terra guarda consigo o título adequado com que a vida lhe assinala a tarefa pessoal e intransferível. E aí, complementa a benfeitora: espelhados em Jesus, assumamos a tarefa que nos foi delegada, pois só a escolha, que depende de nosso exemplo, nos confere o caminho para a vida maior. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a base evangélica, ponto de partida da reflexão, vem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 12, enquanto a base doutrinária vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Qual seria o contexto evangélico em que esta expressão foi usada? A frase inscreve-se no contexto da parábola do festim de bodas, que todos devem lembrar. Sinteticamente, recordamos que nessa parábola, Jesus conta que havia um rei que celebrava o casamento de seus filhos e enviou os seus servos a chamar os convidados para um grande banquete. Esses convidados, porém, recusaram o convite, e alguns deles, ainda pior, zombaram dos servos enviados pelo rei e os mataram. O rei, então, encolerizado, destruiu aquela cidade e solicitou aos seus servos que convidassem a todas as pessoas que encontrassem pelo caminho, para que viessem para o banquete. E muitos vieram. Porém, já à mesa, o rei viu que alguns dos convidados não estavam com as vestes adequadas e mandou atirá-los às trevas, dizendo: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Evidentemente que Jesus, nesta parábola, deixava claro que existe uma série de significados que não estão claros, porque a linguagem é de parábola. Mas ele queria que as pessoas decodificassem o que ele tinha por intenção comunicar. Que significados tem essa parábola? O rei simboliza o próprio Deus. A festa é o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade. Os servos do rei são os profetas enviados para a divulgação do mundo espiritual, mas que foram desprezados e ignorados. Os convidados que não atendem o convite, pois precisam cuidar dos seus negócios, são aquelas pessoas que são indiferentes às coisas espirituais, às coisas do espírito,
e preferem cuidar das coisas materiais. Sinteticamente, nós podemos decodificar estes significados na parábola. Mas existem duas dimensões distintas que precisamos considerar: a dimensão dos chamados e a dimensão dos escolhidos. Os chamados são os que receberam o chamamento divino para aquisição do conhecimento que lhes permite ser melhor pelo desenvolvimento do amor ao próximo. E nesta situação nós precisamos recordar que inicialmente estariam os judeus. Aliás, o povo hebreu, posteriormente os judeus. O primeiro povo de toda a humanidade a ser publicamente monoteísta. Sendo esses os primeiros a serem convidados por Deus. Foi a eles que Deus transmitiu seus ensinamentos, inicialmente através de Moisés e posteriormente através de Jesus. Recordemos, por exemplo, que quando Moisés tira os hebreus de Israel, enquanto ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei, o povo que havia ficado embaixo derrete todo o ouro que tinha e faz um bezerro de ouro e começa a louvar o bezerro de ouro pela liberdade que haviam conseguido. A crítica precisa ser minimizada porque, enquanto escravos no Egito, eles assistiam a isso. Eles viam essa cultura politeísta. Posteriormente, nós vamos observar que estariam outros povos, mas que muitos não estavam apropriadamente vestidos para as núpcias, ou seja, não queriam assimilar os valores espirituais. Vestir o traje correto significa dizer assimilar os valores espirituais. E por que não foram assimilados? Esses ensinamentos foram esquecidos em nome do orgulho, da vaidade, da corrupção. E evidentemente que isso tem uma consequência. Veio então o fanatismo religioso, que resultou na distorção dos valores espirituais. Veja-se, por exemplo, o que fez a Inquisição na Idade Média. Quanta barbaridade! Matar em nome de Deus. A outra dimensão da expressão é escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que, através do seu livre-arbítrio, acolhem e aceitam os conhecimentos aprendidos e, a partir daí, pautam a sua existência sob os princípios da orientação de Jesus, do Evangelho de Jesus. E aí a parábola nos ensina que não basta comparecer a um banquete esperando receber as bênçãos divinas sem esforços. É preciso vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração, deixando de lado todas as inclinações inferiores e fazendo um grande esforço para mudar no campo moral, sintonizando a existência com os princípios evangélicos de Jesus. A esse propósito, o benfeitor espiritual Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no capítulo 344 da obra O Evangelho por Emmanuel, volume 1, Comentários ao Evangelho de Mateus, faz uma dissertação de forma simples e objetiva sobre este assunto, chamados e escolhidos. Então, o que você vai ouvir agora é mais do que uma apreciação da expressão chamados e escolhidos.
é um verdadeiro receituário para todos nós. Diz o Emmanuel: estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da vida celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Olha que interessante. Mesmo considerando que nós ainda estamos longe de ser aquele espírito puro, mas a fé viva que cada um carrega dentro de si mesmo, associada ao conhecimento que a gente vai adquirindo à medida que estuda e pratica a doutrina dos espíritos, permite que nós nos imaginemos como os escolhidos. Escolhidos para quê? Esta é a grande pergunta. Aí o Emmanuel vai dizer o para quê. Para a regeneração de nós mesmos. Nossa transformação moral vem exatamente da aplicação prática. Nós não devemos ler obras espíritas, nós devemos estudá-las, que é completamente diferente de ler. Já somos escolhidos para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem. Olha que interessante. Ah, Nelson, mas tem dias que não dá para o cultivo sistemático e intensivo do bem. Não dá por quê? Nós já fomos instrumentalizados neste aspecto. Já somos escolhidos para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular, com rigor, as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Lembra lá da parábola do arqueiro e da trave no olho? Pois é, o Emmanuel está nos dizendo exatamente isso. Já somos os escolhidos para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Em todas. Portanto, não há nenhum critério de exclusão. Todas. Será que de fato estamos agindo com esse perdão incondicional? Ou toda vez que vamos perdoar, colocamos algum tipo de condição? Já somos os escolhidos para a atividade infatigável na confraternização verdadeira. Eu acho muito interessante quando o Emmanuel coloca esses adjetivos. Verdadeira. Se ele coloca confraternização verdadeira, é porque existe uma confraternização falsa. E isso é fato. Muitas vezes utilizamos o faz de conta e não somos verdadeiramente fraternos. Já somos os escolhidos para auxiliar aos que erram, quando muitas vezes, em vez de auxiliar, nós criticamos, afastamos as pessoas do nosso convívio. Já somos os escolhidos para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos. Olha que interessante. Emmanuel está pedindo, inclusive, que a gente faça uma autocrítica. E a partir do que nós ignoramos, ajudar aqueles que também ignoram. Já somos os escolhidos para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovadora, que já nos robustece o espírito. Ou seja, se nós já conseguimos progredir um pouquinho espiritualmente, estendamos a mão para levantar aquele que ainda não conseguiu fazer nenhum progresso. Já somos os escolhidos para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Emmanuel de novo recorda a Jesus que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita,
Mas nós, muitas vezes, quando praticamos a caridade, já temos a mão estendida para receber a recompensa, a retribuição. Já somos os escolhidos para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam. Esse talvez seja um grande desafio para todos nós, tanto quanto perdoar os inimigos. Que muitas vezes nós queremos que as pessoas estejam no mesmo patamar de conhecimento, de transformação, de progresso que nós já estamos. Há uma frase do espírita Gilberto Rissato muito interessante que eu vi assistindo uma palestra dele essa semana, em que ele diz: não existem pessoas erradas. Todos estão certos, cada um no seu nível de conhecimento. É assim que nós temos que olhar o outro, o próximo. Já somos os escolhidos para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia. Quantas vezes nós precisamos renunciar, por exemplo, a fazer a crítica, não apenas em favor de nós mesmos, mas fundamentalmente em favor do outro. Ah, mas ele está fazendo uma coisa errada. O problema é da consciência dele. Já somos os escolhidos para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros enriquecer a própria existência. Quantas vezes nós fazemos alarde daquilo que caracterizamos como atividade caritativa? Já somos os escolhidos para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho. Já somos os escolhidos para negar a nossa antiga vaidade e tomar, sob os próprios ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. E aí ele vai fazer o fechamento de forma absolutamente extraordinária. Ele vai dizer: a indicação honrosa de ser escolhido nos felicita. Nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências. Eu achei belíssima essa colocação do Emmanuel. Todas as vezes que nós estudamos o Evangelho de Jesus, que aplicamos o Evangelho de Jesus, é o próprio céu apelando à nossa consciência pela nossa transformação moral. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos do hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos, igualmente, de que em breve amanhã comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Simplesmente fantástica a colocação do Emmanuel. Nós vamos construindo dia a dia nesta existência o nosso porvir espiritual. E a cada reencarnação vamos melhorando, 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 até o dia que seremos espírito puros. Essa é a nossa destinação final. Por isso, meu amigo, minha amiga, ouça mais uma vez, leia, releia esta reflexão sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque isso tem tudo a ver com nossa conduta do presente com vistas ao nosso futuro estágio no plano espiritual. Essa reflexão já está disponível no YouTube e eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz
com Jesus. Um forte abraço.